Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de número 3, hoje abordando aí a leitura do sistema inglês com o paquímetro, tá? Tá preparado? Vamos nessa? Bom, gente, o sistema inglês, ele tem uma escala fixa graduada em polegada e em frações de polegada. Se você olhar aqui para a escala principal, você está vendo que no intervalo de 2 até 3 polegadas, eu tenho 16 divisões. No intervalo de 1 até 2 polegadas, que não está aparecendo aqui, também tem 16 divisões. Logo, eu posso concluir que cada divisãozinha dessa daqui corresponde a 1 sobre 16, ou seja, uma parte do todo, que é 16. Tudo bem? Esses valores fracionários da polegada são complementados com o uso do nônio, que eu vou te mostrar agora no próximo slide. Olhando para o nônio, nós temos aqui 8 divisões, gente, na escala adicional, que é o nônio. Cada divisão no nônio corresponde a 1 sobre 128. E aí você deve estar me perguntando, professor, de onde surgiu esse 1 sobre 128? Eu vou te explicar agora. Bom, você deve estar lembrado que na aula anterior a gente fez o cálculo de resolução. E o que seria o cálculo de resolução? O cálculo de resolução é a menor unidade de medida que o instrumento pode medir. E ele é feito a partir dessa continha aqui que eu vou fazer agora. Resolução é a unidade da escala fixa dividido pelo número de divisões do nônio. Se eu olhar para o paquímetro, eu vou observar que na escala fixa eu vou ter como menor unidade a fração de 1 sobre 16. E embaixo, como denominador, eu vou ter o número de divisões do nônio. Quantas divisões eu tenho no nônio? Eu tenho 8 divisões. Beleza? Temos aqui uma divisão de fração. Você deve estar lembrado que em divisão de fração, eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. E aí eu fico com isso aqui, ó. Basta agora multiplicar numerador e multiplicar denominador. 1 vezes 1 é 1. 16 vezes 8 dá 128. Prontinho, coloquei aqui. Ou seja, gente, a menor unidade que eu posso medir em fração de polegada com esse instrumento aqui é 1 sobre 128, que corresponde à escala adicional, à escala que se movimenta, que é o nônio. Esse primeiro traço corresponde a 1 sobre 128. Se eu tiver dois traços, eu terei 2 sobre 128. Porém, eu preciso realizar aqui a simplificação. 2 dividido por 2, 128 dividido por 2. O mesmo número que eu divido em cima é o mesmo número que eu divido embaixo para não alterar o valor da fração. Fazendo essa simplificação, eu vou chegar em 1,64. Professor, está errado falar 2 sobre 128? Não, gente, não está errado. O problema é que no dia a dia nós não utilizamos dessa maneira. Todas as frações de polegadas deverão ter o numerador ímpar. Então, toda vez que eu tiver uma fração onde o numerador é par, eu vou fazer a simplificação. Por exemplo, se eu tenho 3 unidades aqui, é 3 sobre 128. Não vou precisar fazer simplificação. Mas se eu vier para cá, eu estou no meio da escala, portanto, eu tenho 4 sobre 128, eu vou ter que fazer a simplificação. E aí, eu vou dividir aqui pelo maior divisor comum entre 4 e 128, que é 4. 4 dividido por 4 é 1, 128 dividido por 4 é 32.
Então, sempre eu vou ter que fazer essa simplificação, tá bom? Vamos entender o cálculo de resolução aqui que eu acabei de fazer para vocês, né? Unidade da escala fixa dividido pelo número de divisões do nônio. Resolvendo essa divisão, 16 sobre 8, eu vou encontrar como 128. Posso concluir que cada divisão no nônio representa aí 128. Tá bom? Vamos agora exercitar o que a gente acabou de visualizar. Olha para cá para esse paquímetro virtual, tá? Quero aproveitar e dar os créditos ao professor Stefanelli. Se você entrar na internet, no site do professor Stefanelli, você também vai ter acesso a esse paquímetro virtual, onde você pode aí treinar e exercitar a leitura do paquímetro, tá bom? Então, dou aqui os créditos ao professor Stefanelli. Basta entrar lá no site e acompanhar todo o material que tem lá. Olhando aqui para esse paquímetro, ó, você está vendo que eu tenho 0 a 1 polegada nesse intervalo. Vamos apenas ficar focado nesse ponto. Ó. Beleza. Nesse intervalo eu tenho as 16 divisões. Então, na escala fixa, cada divisão vale quanto, hein, professor? Vale 1 sobre 16. Uma parte do todo que é 16. Tudo bem? Portanto, se eu tiver duas partes, eu vou ter 2 sobre 16. Porém, eu vou ter que simplificar, né? Se eu colocar aqui, ó, 2 sobre 16, eu vou ter que simplificar. E vou encontrar quanto? 1/8. 2 dividido por 2 é 1, 16 por 2 é 8. Quando nós trabalhamos no dia a dia para medir o diâmetro de uma broca, a espessura de uma chapa, solicitar uma chapa, por exemplo, de uma almoxarifado, você não vai pedir uma chapa de 2/16, você vai pedir uma chapa de 1/8. A broca com o diâmetro de 1/8. Então, essa é a maneira que a gente vai trabalhar no dia a dia, tá? Então, isso aqui é bem semelhante à régua graduada, eu já comentei num vídeo anterior. Então, se você ainda não domina a régua graduada, é interessante que você veja o vídeo anterior, a aula passada, tá? Continuando. Eu vou observar agora para o nônio. Cada divisão no nônio eu já aprendi que corresponde a 1 sobre 128, professor. Beleza? Por quê? Porque veio do cálculo de resolução, né? Eu fiz o cálculo de resolução e encontrei 1 sobre 128. Tudo bem? Com isso, a gente já pode fazer algumas questões para a gente poder exercitar aí o conteúdo de polegada fracionária. Então, vem comigo. Qual é o procedimento que eu tenho que fazer? A primeira coisa, gente, é verificar a leitura da escala fixa. Em seguida, realizar a leitura da escala móvel. Vamos lá? Primeiro, eu vou observar o posicionamento do zero do nônio. Olha só onde é que ele está. O zero do nônio está situado em uma posição que está entre 7 e entre 8 polegadas. Portanto, eu já posso concluir que nessa medida aqui eu tenho 7 inteiros, 7 polegadas. Porém, essa leitura aqui ela é composta por uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, eu vou ter a parte inteira mais a parte fracionária que a gente vai colocar aqui já já. Para poder verificar a parte fracionária, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quantas unidades o zero do nônio ultrapassou depois do 7? Então, aqui, se ele tivesse alinhado com 7, ele teria 7 polegadas. Como ele avançou 1, 2, 3, 4 unidades, significa que eu tenho 4 divisões de um todo. Ou seja, eu tenho 4
sobre 16. Muito bem, professor. Ops, deu um probleminha aqui. 4 sobre 16. Perceba só, chegamos a uma fração onde o numerador é par. Então, eu preciso fazer aquela simplificação. Ó. 4 dividido por 4, 16 dividido por 4. Eu vou ter como resultado 1 sobre 4. Resposta final. Vai ficar o quê, professor? 7 polegadas e 1/4. Então, a leitura dessa medida é isso aí, certo? Isso aqui é um caso particular onde o zero do nônio coincidiu, né, com o traço da escala fixa, mas nem sempre ele vai coincidir. Ok? Espero que você tenha entendido. Vamos para um próximo exemplo? Então, conferindo aí, 7 polegadas e 1/4. No próximo exemplo, você pode observar, gente, ó, que o zero do nônio não está coincidindo com o traço da escala fixa. Ó. Não está coincidindo. Portanto, essa leitura vai ter uma leitura na parte da escala principal e vai ter uma leitura correspondente lá no nônio. Vamos primeiro fazer a leitura da escala fixa. Lá na escala fixa, eu já estou vendo o posicionamento do zero do nônio e vejo que ele está entre 1 e 2 polegadas. Portanto, eu tenho 1 polegada. Mas quantas unidades o zero do nônio ultrapassou na escala fixa, pessoal? Ultrapassou depois do 1, né? 1, 2, 3 traços. Então, eu tenho 3 unidades de um todo que é 16. Porém, esse zero do nônio passou de 3,16. Ele não está em cima, ele caminhou aqui, ó. Ele caminhou um pouquinho aqui para frente. E esse pouquinho que ele caminhou para frente vai estar correspondente lá no nônio. Então, eu vou lá para o nônio e vou identificar qual é o traço que está coincidindo com o traço da escala fixa. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Se eu olhar para cá, eu já tenho um indicador. Já coloquei aqui um indicador, dizendo que é o quinto traço que está coincidindo. Se é o quinto traço, esse quinto traço corresponde a 5 sobre 128. Mais 5 sobre 128. Ok? Eu preciso, gente, transformar isso aqui numa fração só. Como é que eu faço isso, professor? Eu vou fazer o procedimento de soma de fração com denominadores diferentes. Porém, eu não vou te ensinar dessa forma. Eu vou te ensinar aqui um macete, tá? Qual é o macete, professor? Primeiro passo que você vai fazer: contar as unidades da escala fixa e multiplicar por 8. Como assim, professor? Eu não entendi. Quantas unidades eu tenho na escala fixa? Ora, na escala fixa eu tenho 3 unidades. Eu vou pegar a parte depois do 1. Então, eu vou ter 3 vezes 8, que dá igual a 24. E aí, eu passo agora para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O resultado anterior soma com as unidades do nônio. Então, vamos lá.
Quantas unidades eu tenho no nônio? Eu tenho 5 unidades. Então, eu vou pegar o resultado anterior, que é 24, e somar com as unidades do nônio, que é 5. 24 mais 5 é igual a 29. Conservo o denominador 128. Resultado final dessa leitura: parte inteira mais parte fracionária. Então, eu terei aí 1 polegada e 29 sobre 128. Ok? Esse passo a passo, gente, vai te ajudar na hora da leitura. Você vai fazer isso daí sem precisar fazer conta, sem armar essa fração que eu coloquei aqui para você. Tá? Então, sempre você conta as unidades na escala fixa, multiplica por 8, o resultado você soma com as unidades do nônio e conserva o denominador 128. Nesse caso aqui, o numerador é ímpar, então eu não preciso fazer nenhuma simplificação da fração. Vamos aplicar esse conceito em uma próxima questão, tá? Então, resultado aí, 29, 1 polegada, 29 sobre 128. Então, vamos aplicar isso daí nessa leitura para a gente poder ficar craque e não errar mais na leitura em polegada. Primeiro passo, qual é? O primeiro passo é verificar se eu tenho parte inteira. No caso aqui, ó, o zero do nônio está entre 0 e 1. Portanto, eu tenho 0 polegada. Não vou nem colocar. Agora, vamos lá. Quantas unidades eu tenho antes do zero do nônio? Cadê o zero do nônio mesmo, hein, professor? Vamos lá. O zero do nônio, gente, está aqui, ó. Muito cuidado. Às vezes os alunos confundem essa parte aqui, ó, como referência, mas a referência é o zero do nônio. O zero do nônio estava alinhado com esse zero aqui, ó. Ele caminhou quantas unidades? Apenas uma. Então, eu vou pegar uma unidade e vou multiplicar por quanto? Por 8. O resultado dessa multiplicação aqui, eu vou somar com as unidades que eu tenho lá no nônio. Qual é o traço do nônio que está coincidindo com o traço da escala fixa? É o quinto, o sexto traço, né? Quarto traço, quinto traço, sexto traço. Portanto, eu vou ficar aqui, ó, 1 vezes 8, 8. 8 mais 6 vai dar 14. Conserva o denominador 128. Ei, professor, a fração aqui está com o numerador par. Tem que simplificar, né? Exatamente. Vou simplificar aqui por 2. Vou simplificar aqui por 2. O mesmo número que eu simplifico em cima é o que eu simplifico embaixo para não alterar o valor da fração. 14 por 2, eu tenho 7. 128 por 2, eu tenho 64. Portanto, aí eu tenho 7 sobre 64. Então, o profissional da indústria ele já vai ler isso aqui direto. Ó. 1 vezes 8, 8. 8 com 6, 14 sobre 128, simplificando 7 sobre 64. Tá? Então, essa é a maneira que nós utilizamos aí para fazer a leitura em polegada. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Se quiser que eu faça mais questões, coloca aí nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Tá bom, gente? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!